E aí, galerinha do terceiro ano, ensino médio, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos referentes à história. Hoje nós vamos analisar qual relação pode existir entre a prática mercantilista e o processo de escravização nas colônias europeias, principalmente na América, no caso, mais notadamente, na América do Sul, ok? Bom, vamos entender nessa aula a relação entre o processo de mercantilismo comercial vigente na Europa e o processo de escravização de africanos nas colônias europeias no continente americano, tá? Nesse aspecto, a gente vai entender o seguinte. Primeiro, o que caracterizava o mercantilismo? Era uma prática adotada pelos reis absolutistas europeus entre os séculos XV e XVIII, não é? Que visava, essencialmente, o acúmulo de riquezas, porque, principalmente no período das monarquias absolutistas, quanto mais riqueza um determinado reino possuía em reservas, acumuladas, né, mais poderoso politicamente aquele monarca era. Tá? Então, dentro dessa lógica, os monarcas adotavam uma série de estratégias, sempre visando o maior acúmulo de capitais, de riquezas, ok? Bom, dentro dessa lógica, o pacto colonial era um dos instrumentos adotados para que se pudesse acumular riqueza e, consequentemente, acumular poder político. Tá? Como que isso funcionava? Era bastante característico nesse período a prática da colonização, principalmente de áreas da América, África e Ásia, por parte das grandes potências europeias da época, né? E esse pacto colonial, também chamado de exclusivo colonial, se caracterizava pelo monopólio, pela exclusividade de direitos, no sentido de se explorar essas novas terras. Tá? Vamos lembrar o seguinte, principalmente no caso da América do Sul, as colônias que Portugal e Espanha estabeleceram nesse território visavam exclusivamente, essencialmente, a exploração, o ato de encontrar riquezas e se valer dessas riquezas para buscar melhorar a sua situação econômica, respectivamente, Portugal e Espanha. Tá? Quando Portugal, no caso, vamos nos ater a Portugal porque é o caso que nos interessa mais de perto. Tá? Quando Portugal resolve adotar aqui, dentre as práticas do Pacto Colonial, essa questão de controle de mão de obra, ele consegue, a partir desse momento, intensificar a exploração na sua colônia aqui na América, daqueles produtos que mais retorno econômico dariam a ele, Portugal. Tá? Então a gente pode dizer que esse controle de mão de obra, a partir da prática da escravização, é um recurso de dominação, como está no slide, né, que atendia grandemente aos interesses portugueses. Bom, seguindo, galera. Para o mercantilismo, o tráfico de escravizados, mais do que uma fonte de mão de obra quase gratuita, o tráfico de escravizados também gerava receita. Vale dizer o seguinte, o escravizado ele gerava receita para o seu senhor, né, nas práticas do dia a dia, que significavam para aquele senhor a geração de receita, né, a geração de riquezas a partir do trabalho daquele escravizado. Né? Só que a gente tem que lembrar que o escravizado ele também era, por mais esquisito que seja falar isso, mas ele também era uma mercadoria. Então, ele também, cada escravizado, tinha o seu valor comercial. Tá? Era uma fonte barata de mão de obra, só não era uma fonte gratuita, porque o escravizado ele tinha que se alimentar, né? Ainda que pessimamente, mas ele tinha que se alimentar. Né? O senhor tinha que gastar alguma coisa, por exemplo, com o alojamento desse escravizado. Esse escravizado tinha que ser vigiado também, fiscalizado, né? E para isso ele tinha que contar com uma pessoa que teria como atividade a vigilância. Então, era uma remuneração também que essa pessoa recebia. Então, por isso que se diz que o escravizado era uma mão de obra barata, não necessariamente gratuita. Tá? Vale lembrar também que a prática da escravização permitia-se otimizar a exploração colonial, porque uma das características era a questão do escravizado trabalhar, como ele não tinha nenhum direito, né, ele era obrigado a fazer tudo que lhe era determinado. Não se tinha, por exemplo, uma preocupação com a carga horária que esse escravizado
trabalharia ao longo de um dia. Então, isso fazia com que a sua produtividade, né, por mais que o escravizado não se beneficiasse com ela, mas que a sua produtividade fosse muito maior, né, do que se fosse uma fonte de mão de obra remunerada, consequentemente com direitos, etc., né? Bem, vamos lá. E em que ponto as grandes navegações entram nessa história? Bom, no século XV, a partir do momento em que ocorre a saída dos europeus para desbravar esse mundo novo, né? Vale lembrar que até esse momento aqui, os europeus concentravam as suas atividades naquelas áreas que eles já haviam mapeado, que já tinham conhecimento, né? Então, grandes navegações, europeus vão ao Novo Mundo, principalmente Ásia, África e Américas. O nosso interesse é focar na América, ok? Bom, mão de obra, tá? As peças é o nome que se dava, né? Como eram tratados os negros escravizados na África, ok? Bom, as peças viriam das colônias africanas. Então vamos lá. Portugal, por exemplo, era responsável, né? Explorava colônias na África. Além da exploração comercial que se fazia nas colônias africanas, ele também tinha acesso, né? Claro, aos negros que seriam escravizados e utilizados como mão de obra na sua colônia, na América, no caso, né, que é o nosso foco de estudo agora, tá? A principal utilização, com relação à América Portuguesa, então assim, a colônia que Portugal explorava na América, o que hoje é o Brasil, né? A mão de obra escravizada africana também foi utilizada aí pelos britânicos, né, nas colônias da América do Norte, as colônias do Sul. Ok, pessoal? Bom, e o escravizado africano, sendo a principal mão de obra no Brasil colônia, ele tinha a sua atividade mais concentrada naquelas atividades que periodicamente se destacavam, tá? Então, ao longo do seu processo de colonizador aqui na América, de tempos em tempos, um determinado produto se destacava em termos de relevância, em termos de maior retorno para Portugal. Então, era normal que se concentrasse a atividade dos escravizados nessas explorações específicas. E aí a gente tem a questão do ciclo do açúcar, nordeste brasileiro, né? Ciclo do ouro na região sudeste e parte da região centro-oeste brasileira, né? E também no ciclo do café. Ciclo do café que determinou também, né, ou coincidiu com o término do processo de escravização no Brasil. Ok, pessoal? Bom, sistema colonial. No sistema colonial de exploração, que era o sistema que que Portugal adotava aqui na sua colônia na América do Sul, era necessário trabalhar a terra, gerar riquezas. Vamos lembrar o seguinte, Portugal se deslocou até a América e promoveu aqui uma colonização de exploração, mas em nenhum momento a situação portuguesa, a situação econômica portuguesa, era uma situação estável, confortável. Vamos lembrar que Portugal era extremamente dependente, economicamente falando, principalmente da Inglaterra, né? Então, quando a gente escuta falar em história que Portugal era parceiro comercial da Inglaterra, mais que isso, Portugal era dependente econômico da Inglaterra. Ele se valia muito dos créditos ingleses para se sustentar. Então, era indispensável para Portugal descobrir riquezas na sua colônia sul-americana, né? Mais do que para enriquecer, mas necessariamente, galera, para não quebrar, tá? Para ter de onde tirar recursos para honrar seus compromissos junto à Inglaterra. Ok, pessoal? Bom, era preciso que esse trabalho fosse feito compulsoriamente. Por quê? Vamos lembrar, pessoal, se você trabalha a terra, você ganha para isso, você tem seus direitos resguardados, você não é super explorado, pensa o seguinte, pode acontecer daquele trabalhador, trabalhando num regime, vamos dizer assim, digno, que ele passe a ter uma identificação com aquele território, né? Ele pode se identificar com o trabalho, se identificar com a terra, com o que está produzindo e, por que não dizer, a pessoa pode vir a ter uma relação afetiva com aquele trabalho. E aí ele pode querer, por exemplo,
reivindicar a posse da terra, né? Isso seria um problema adicional para os senhores, né? Então, quanto mais forçado, quanto mais compulsório fosse o trabalho, menos o risco do trabalhador, no caso aqui o escravizado africano, criar essa identificação com a terra, tá? Outro ponto, produtividade. Quanto mais coercitivo, quanto mais forçado fosse o trabalho, maior seria a produtividade. Ainda que aquele cidadão, que aquele ser humano, melhor dizendo, né, ele trabalhasse forçado, contrariado, contra a sua vontade, às vezes até sem condições para trabalhar, tá? Bom, quanto mais produtivo, maiores os resultados, por consequência, né, galera? Bom, produção mercantil. O sistema de produção colonial gerava riquezas que eram acumuladas fora da colônia. Então, vamos dizer assim, o grosso da riqueza que se produzia no Brasil, por exemplo, não era desfrutado por aqueles que exploravam a colônia, tá? Tudo que se gerava de riqueza aqui no Brasil, o grosso iria para Portugal. Que se beneficiava com essa riqueza? Nem tanto. Quer dizer, se beneficiava porque não quebrava, né? Mas quem realmente se beneficiava com a riqueza produzida aqui no Brasil era a Inglaterra. Lembra que eu falei? Portugal dependia muito da Inglaterra. Então, muito do que Portugal acumulava de riqueza, rapidamente era transferido para a Inglaterra, já que Portugal tinha que cumprir, que honrar seus compromissos com a Inglaterra, né? Bom, o uso do escravizado africano advinha da prática do exclusivo colonial também nas colônias da África. Então, assim como Portugal tinha a prática do exclusivo colonial ou pacto colonial aqui nas colônias da América do Sul, esta mesma lógica era adotada por Portugal nas suas colônias no continente africano. Beleza, pessoal? Bom, uso mercantil do escravizado. Já mencionei antes, né? O uso prioritário da mão de obra escravizada se dava naquelas atividades que a metrópole, no caso Portugal, considerava como sendo as atividades mais lucrativas, tá? Então, se em determinado período da história colonial do Brasil, a cana-de-açúcar se tornava o produto mais relevante para Portugal, então concentrava-se o maior número da mão de obra escravizada na atividade da cana-de-açúcar. Era só na atividade da cana-de-açúcar? Não, mas nas outras atividades, aquelas atividades periféricas, conciliava-se a mão de obra escravizada africana com a mão de obra escravizada indígena, por exemplo, ou até mesmo com a mão de obra livre e remunerada, tá? Então entendam isso. Qual é o principal produto em determinada época da nossa colonização? Cana-de-açúcar, exploração de ouro, cafeicultura. Então, iria se utilizar o maior número de escravizados nessas respectivas áreas, ok? Bom, no Brasil Colônia, ao longo do processo colonial brasileiro, as atividades que mais demandaram, onde mais se concentrou a mão de obra escravizada, foram drogas do sertão, cana-de-açúcar e extração aurífera. E, como eu falei anteriormente, bela desafinada que eu dei agora, né? Como eu falei anteriormente, o ciclo do café foi a última exploração agrícola, onde a mão de obra escravizada foi mais utilizada, ok? Em atividades de subsistência, a mão de obra escravizada africana era conciliada com outras mãos de obra, como eu já mencionei anteriormente. Beleza, galera? Bom, escravizado produto. Aí queria a atenção de vocês para essa particularidade. Mas, além de ser a principal mão de obra utilizada na colônia brasileira, o escravizado africano, ele também era um produto, tá? Era um produto a ser comercializado. Então, pensem numa situação. No final do ciclo do ouro, era comum, foi bastante comum na região aurífera, principalmente na nossa Minas Gerais de hoje, a questão dos senhores, né, entrarem em crise econômica, porque à medida que as reservas de metais preciosos, ouro ou diamante, iam se reduzindo, a extração também diminuía, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, apesar de a extração de metais preciosos se reduzir, a cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa não diminuía, não é? Então, era comum que esses senhores começassem a viver uma situação de extrema crise econômica.
E aí poderiam utilizar os seus escravizados para gerar uma receita emergencial, né? Então, se aquele senhor tinha muitos escravizados, ele estava, de certa forma, contando com uma receita de emergência, né? Uma receita a mais, que era a comercialização dos seus escravizados. Principalmente quando esses escravizados começavam a ficar, entre aspas, ociosos, né? Se você diminui a sua exploração aurífera, você passa a não ter mais necessidade de tantos escravizados nas lavras, por exemplo. E aí, resumindo, o escravizado era uma fonte de renda também. Você poderia comercializar como você comercializa uma máquina, né? Por mais esquisito que isso possa parecer, ok, pessoal? Bom, tudo isso dito, tudo isso analisado, a gente vai estudar um pouquinho, vou fazer uma prática agora, um exercício, para a gente consolidar isso que nós entendemos agora, tá? No contexto do mercantilismo, o que significava o exclusivo colonial? Exclusivo colonial que nós podemos entender também como pacto colonial. Um detalhe, quando você fala em pacto, você sempre pensa em algo combinado. Eu te proponho isso, aí você aceita, mas você muda um pouquinho, vocês entram num acordo, né? Essa questão do pacto ou exclusivo, de acordo não tinha nada, era muito mais uma imposição. Qual era a lógica desse processo? Portugal toma todas as providências, tem todos os gastos para se deslocar da Europa até a América do Sul e aqui estabelecer a sua colônia de exploração, tá? Então, nessa lógica, Portugal não abria mão, Portugal exigia exclusividade nos produtos, no resultado daquela exploração, tá? Então, toda a riqueza que aqui fosse encontrada, ou que aqui fosse produzida, no caso do açúcar, por exemplo, toda essa riqueza era por direito, né, de uso apenas da coroa portuguesa. Claro, nós já vimos que Portugal, como tinha uma dependência econômica com relação à Inglaterra, se valia do que era produzido aqui para saldar os seus compromissos com a Inglaterra, né? Mas, enfim, o exclusivo colonial, ele se caracterizava essencialmente por esse aspecto aqui. Qual das 5 alternativas, galera? Esta. Na colônia, só sua metrópole poderia explorar. Detalhe, se para a metrópole fosse interessante, fosse conveniente conceder direito de exploração a outro país, né, a um parceiro, tudo bem, mas isso seria uma determinação, seria uma concessão, né, que partiria da metrópole. Então a colônia não era autorizada a negociar, a fazer nenhum tipo de transação com outro país, a não ser a sua metrópole ou a não ser com autorização da metrópole. Beleza, pessoal? Então, resposta da atividade, letra E de escola, de estudo, beleza? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula, né? Entendendo mais uma vez, consolidando essas questões. A prática do pacto ou exclusivo colonial atendia às diretrizes mercantilistas vigentes na Europa. Então, o pacto colonial era uma das características do mercantilismo praticado na Europa, ok? E a gente analisou também e compreendeu que a escravização presente no Brasil, colônia, objetivava não só viabilizar maior exploração dos recursos naturais, mas ela mesma também refletia o mercantilismo. Ok, pessoal? Vejam e revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem, usem e abusem dos comentários se quiserem, tá? Podem usar todos os recursos para tirar todas as dúvidas, tá? Agradeço muito a oportunidade que vocês me dão mais uma vez, né? E convido para estarem presentes nas nossas próximas aulas. Ok, pessoal? Um grande abraço!